Hoje nós vamos bater um papo, o início de uma conversa sobre as terapias holísticas e a saúde do ser humano. Vamos fazer um apanhado geral e ao longo do tempo podemos ir aprofundando para que as ideias fiquem mais e mais claras. Mas eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa iniciar uma caminhada. Vem comigo! Eu sou Maria Cristina Marques, humanoterapeuta, psicanalista e espiritualista, facilitadora do Círculo da Vida e guardiã da luz. Vamos lá! Compartilhando com vocês, tenho aqui, vamos conversar um pouco então sobre o cuidar ao longo da história da humanidade. Antes, porém, nós vamos pensar no cuidado através dos tempos, proporcionado para garantir a vida, não só pelo homem dos tempos iniciais da vida humana no planeta, né? Mas também da mãe, da mulher, como a primeira cuidadora da manutenção da vida. Não só dar à luz, mas a manutenção da vida de cada ser humano. E isso não é só o leite materno, o cuidado, se esconder dos perigos e ter o alimento para a família, para a comunidade, porque a espécie humana foi evoluindo. Mas as intérpretes da vida, pequenos acidentes, grandes acidentes, doenças que ninguém sabia o que era. Imagina aquele tempo, sem nenhuma ciência para esclarecer, sem nenhuma tecnologia que nós temos hoje para saber diagnosticar uma doença. Todas as comunidades antigas tinham ao seu redor a natureza. Então, através das plantas, dos minerais, da água, do fogo, tudo começou a ser pensado como terapêutica, né? O calor, o sol, as pedras quentes podiam aliviar a dor, uma planta ou outra também poderia melhorar o mal-estar. Isso foram as descobertas, os ciclos, né? Muitas civilizações, comunidades, regiões do mundo começaram a criar sua própria estrutura de reconhecer o ser humano e tratar as questões que manteriam a sua vida. E vai de muito tempo. Cada região construiu a sua cultura na sua medicina, vamos dizer assim. E o exemplo que nós temos mais claro hoje, que ainda existe, são as comunidades indígenas. Repara que tem uma pessoa específica, o pajé, ou uma anciã, um ancião, que sabe muito a respeito de tratar, resolver, encaminhar, aconselhar. Inclusive, benzedeiras, rezadeiras, tratamentos espirituais mesmo. A questão dos deuses, tudo isso foi um aprendizado da espécie humana ao longo do tempo. E até hoje nós vemos a comunidade indígena trabalhar com as ervas, com os rituais, o ritual do fogo, da água, da terra, uma conexão com a natureza e tudo que ela pode oferecer, inclusive energeticamente. Então o ser humano iniciou tudo usando esses recursos e experimentando tudo o que poderia acontecer dessa conexão. Inclusive a intuição, as inspirações, né? E quantas coisas mais que o homem integrado a tudo e ao universo tinha essa conexão. Bom, sendo assim, os recursos naturais serviam para a manifestação da vida, manutenção da vida e da saúde. O aprendizado era com os elementos da natureza. E curandeiros e místicos nunca deixaram de existir nas culturas. As diversas civilizações e suas formas de pensar e agir no cuidado da saúde do ser humano tinha essa integração. Na verdade, não tinha muita outra saída. E dentro de si, o ser humano sentia e buscava solucionar problemas neste caminho intuitivo, né? Mas, a gente está falando dessa conexão que hoje as terapias holísticas falam e interpretam para nós. A integração do homem na natureza como um ser universal, complexo, multidimensional. Mas aí
Por que que a gente ficou afastado um pouco disso? Vamos lá, vou continuar aqui com vocês. Passou-se muito tempo e chegamos aqui na época de Hipócrates, 460 anos a 377 anos antes de Cristo. Ele foi um médico grego, mas ele não foi um médico comum. Ele pertencia a uma família que durante gerações se dedicaram à prática da medicina e da magia. Naquele tempo, era assim que tudo funcionava. Tinha que envolver fenômenos da natureza, plantas, animais, rituais, era o que se conhecia. E antes de Hipócrates, 5.000 anos, 10.000 anos, 3.000 anos, quantas outras culturas já não trabalhavam nessa questão energética, espiritual, usando os recursos da natureza? A medicina tradicional chinesa, ela já nos mostra que vem bem antes de Hipócrates. A medicina Ayurveda data de muito mais, né, que 5.000 anos antes de Cristo, os primeiros registros. E a medicina celta também, que ocupava mais a região da Europa, bem antes de Hipócrates. Todas integradas à natureza, com seus rituais, com seus preparados, com suas medicações, porque é assim que o homem conseguia se resolver na saúde. E Hipócrates, dentro dessa linha, não fugia à regra de ter pessoas ligadas à saúde que usavam todos esses mecanismos, inclusive chamados de magia, que hoje a gente tem toda uma física quântica que estabelece essas questões, tanto questões também multidimensionais, que também podemos tratar em outro momento. Mas Hipócrates, ele quis trabalhar um pouco diferente. Ele procurava a explicação das doenças no mundo que o cercava e não nos caprichos dos deuses. Por quê? Então, ele estudou o corpo humano, deu um pontapé inicial, ele foi considerado o pai da medicina. Então, ele teve o cuidado de explorar bem o corpo humano, compreender bem, cuidar de uma forma mais sistematizada. E tanto que ele também tinha uma visão holística. Ele não foi só olhar o corpo humano, né? Ele entendia que o corpo também sofria influência vamos dizer assim, do temperamento da pessoa. E ele estabeleceu, né, algumas doenças de acordo com o temperamento. Esses temperamentos até hoje são utilizados, baseados nos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. E a astrologia usa esses elementos, inclusive, para todos os signos do zodíaco e os temperamentos dentro dessa classificação dele. Tudo, a gente percebe, está interligado. Mas vamos lá. Ele tinha uma visão do ser humano como um todo. Ele veio de famílias místicas, mágicas, ou que tentavam conhecer mais profundamente, e a prática da medicina era, vamos dizer assim, nesse nível, um nível integrado, como em outras civilizações que a gente já falou. Muito bem, mas nós tivemos um momento aqui no nosso lado do Ocidente que a ciência, ela surgiu como uma potência para dizer assim: se eu provo que isso é um experimento que eu posso repetir e sair um resultado igual, isso é uma verdade. E outras coisas que não conseguia ter uma prova, 2 mais 2 tem que dar 4, se eu não teria um conceito que firmasse cartesianamente que isso é isso, e que eu posso provar que é isso em qualquer lugar, isso já ia perdendo a credibilidade. A partir do momento que a ciência se colocou dessa forma, só é válido cientificamente o que se pode provar, que tenha uma metodologia e que pode seguir um padrão, um passo a passo, começou a ser considerado uma verdade. E aí sim, a gente percebe que fatores de elementos da natureza, intuição, rituais, não eram aceitos pela ciência. Então nós começamos a separar o ser humano integral e começar a ver partes por partes. A fisiologia, a química, a nutrição, pedaços, partes. Didaticamente, ou seja, apenas porque o corpo humano é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso pesquisar e eu posso provar, então eu acredito e trabalho nisso.
Nada de ruim, não tem certo nem errado, tudo foi para o bem todo o crescimento da espécie humana, então tá tudo bem. Quanta tecnologia agora nós temos para diagnosticar doenças, tratar todas, cirurgias, implantes, transplantes. Gente, tudo que a gente teve na nossa medicina ocidental, tecnológica, não é desprezível, não está errada. E jamais uma medicação que se descobriu, que conseguiu matar bactérias, ou se descobriram as próprias bactérias e os vírus e os fungos, e todo um contexto científico para termos um arsenal de medicamentos que temos hoje, tudo isso é valoroso. E o que a gente traz é que, nesses momentos, tudo que era usado antes foi considerado como menos importante, empírico, era só uma coisa assim de uma época que não tinha assim, muito conhecimento, então se ignorou todo um contexto mais humanístico da saúde do homem e do próprio homem. E aí vivemos o nosso lado aqui, ocidental do planeta, toda essa maravilha que foi a medicina que nós temos hoje. E aí a gente chega num ponto que nós descobrimos que ela não curava tudo e que muita coisa ficava sem explicação. Até que a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura, que é o carro-chefe, que nos dá, muitas pessoas têm noção da medicina tradicional chinesa através da acupuntura, e que já é reconhecida pela nossa medicina como realmente eficaz, e outras que começaram a surgir, foram mostrando para nós que o ser humano, sim, precisa de cirurgias, tecnologias, ressonâncias, tomografias, várias formas de diagnóstico, mas tem algo a mais. O ser humano não é só o corpo físico. E daí que as outras civilizações e culturas que trabalhavam a medicina e viam o homem como um todo, também incorporavam não só o corpo físico, o corpo energético, o corpo mental, o corpo emocional e o espiritual. Por isso que as terapias holísticas hoje começaram a ter um grande foco, um respeito muito grande, porque estamos percebendo, e muitas pessoas sentem em si, que elas não são só um corpo físico, que não é só um analgésico que vai resolver o problema. E entre tantas terapias, nós vemos que em todas essas culturas antigas, o respeito à natureza e a conexão estavam presentes. Então, vou seguir aqui. Essas civilizações orientais que a gente apresentou, elas veem o ser humano como um ser multidimensional. E multidimensional, eu digo, nós estamos na terceira dimensão, mas existe a quarta, a quinta e muito mais. Olha a magnitude, né? Enxergam meridianos de energia percorrendo o nosso corpo, os chakras, né? A maneira mais correta de falar, que tem aqui na foto, mostrando centros de energia que fazem um fluxo integrado e que correlaciona com o nosso corpo físico, trazendo a saúde do mesmo, ou o equilíbrio ou desequilíbrio, o ser integrado à natureza. E o ser holístico é o trabalho de cuidar do corpo físico, mental, e aí várias técnicas para cuidar do mental, e desde a psicologia, a psicanálise trata o mental, mas a gente pode incorporar o holístico na psicologia, na psicanálise, porque o mental ele passa a ser além do que já se tem. E tudo que se estudou com Freud, Jung e todos os outros que deram passos muito importantes na nossa área de estudo mental, não são informações que não servem mais, são todas bem-vindas para quem compreender esse ser humano tão complexo, que também tem o corpo emocional e que muitas dessas emoções vão gerar desequilíbrios nesses chakras e que vão chegar a desequilibrar as funções dos órgãos e trazer uma sintomatologia, até que se diagnostique um nome, desse um nome para esse diagnóstico de uma doença. Que seja, né? Dá-se um nome para que depois se tenha como direcionar um tratamento, por exemplo. O energético, que tem a ver com todo esse fluxo de energia, e o espiritual,
que é a nossa conexão com o nosso eu mais profundo, com o nosso divino, que é uma outra concepção que, assim, se a gente não tem essa concepção, só um outro momento para trazer essa reflexão, mas que não é obrigado a aceitar, acreditar. Isso é complexo. Será que eu sou um ser espiritual, divino? Ou eu sou o que eu sou aqui agora e depois acabou, morreu? Então, cada um vai entender esse espiritual de um jeito. O espiritual é o seu eu interior e a sua alegria de viver, a sua essência se transformando naquilo que você quer na vida. A sua espiritual é a sua conexão com o Deus que você acredita, com o universo, com os seres de outros planetas, enfim, qual é a sua crença? É o seu espiritual. E não há como a gente tirar isso do seu complexo saúde e doença. É interligado. Por isso é que a gente vê que tudo isso hoje é visto como essencial para o tratamento. Não tem mais essa divisão e poucas pessoas que procuram fazer essa divisão vê que ela não corresponde, não dá todas as respostas. Né? Vamos lá. Nos dias atuais, como vocês veem na imagem, cada vez mais, vou até tirar isso aqui, cada vez mais, né, há uma variedade de formas de cuidar integrando os saberes. Né? Temos o lado espiritual, o lado emocional, né, o lado mental, a tecnologia, né, desde as ressonâncias da meditação, da massagem, da parte psicológica, emocional. Gente, como nós somos tudo isso, é ótimo que a gente tenha profissionais que vejam o ser humano dessa forma. Né? E uma notícia muito boa é que o Brasil tem incorporado no Sistema Único de Saúde as práticas integrativas e complementares do SUS. Nosso país reconhece todas essas práticas que vêm cuidando do ser humano de forma holística. Então, pouco a pouco, as cidades, as unidades de saúde dos bairros começam a buscar incorporar nisso massagens, reiki, terapias de grupo. Olha, cada um do seu jeito, porque a lista de terapias holísticas são muitas dentro das PICs. Mais de 20. Todas as possibilidades de se usar no nosso SUS. Isso é um presente, porque isso no mundo é raro. Então, olha como o nosso país tem já um processo de atendimento público em andamento. Você não vai encontrar em qualquer lugar, mas já é uma política nacional, né? E essa parceria da ciência, da saúde, com a tecnologia e com a visão holística do ser humano, é que vai nos trazer a verdadeira saúde, a saúde integral, o quanto que isso vai nos trazer de volta para a nossa essência, para o nosso verdadeiro eu, para a nossa presença mais integrada ao universo, integrada à natureza. Nós somos partes desse planeta, nós somos todos um. Um com cada um dos nós, seres humanos, e um com cada um no planeta. Os minerais, os animais, os vegetais. A gente precisa do sol para produzir vitamina D. Qual a diferença então da planta que precisa da luz para produzir clorofila? Isso é integração, né? Por isso é que as terapias holísticas e a saúde do ser humano, que é o tema do nosso encontro hoje, veio trazer o início onde tudo estava junto. A separação, num momento muito mais do nosso mundo ocidental do que do oriental, e agora há o encontro das medicinas. Não há nada de errado andar junto. E isso vai trazer muito mais equilíbrio, saúde e prosperidade para a humanidade. Por isso é que vale a pena a gente se inteirar, conhecer as terapias, sentir o que vai para o nosso coração e aquilo que a gente precisa, e fazer essa reintegração, essa volta para dentro de nós mesmos, buscando ser cada vez mais um ser humano integral. Eu agradeço a presença de todos e até o próximo.